Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Marcos, capítulo 4, e versículo 11, que diz assim: E Jesus lhes disse, a vós é dado o saber, os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Jesus. Pode estar sentado, Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Para quem não está muito acostumado a ler a palavra de Deus, o Senhor ele não está construindo aí o seu reino de salvação por acepção de pessoas dizendo, inclusive o versículo 12, que soa meio negativo, mas quem já leu o capítulo todo sabe que não é a mensagem de que ele esteja trabalhando para impedir pessoas que não sejam crentes a não se salvarem. Pelo contrário, a disposição é incondicional, sem acepção nenhuma, sem discriminação de raça, cor, de indivíduo. O que o Senhor na verdade está tratando aí nada mais é do que a ideia que a fé fundamenta, de que o entendimento e a compreensão sobre as coisas de Deus, sobre as coisas relativas a Cristo, só pode ser vivida por quem é crente. Só pode experimentar quem faz parte da fé, porque quem não faz parte da fé, a tendência é ele se confundir e não ter condições de interpretação. O Espírito Santo, o ministério dele na igreja é esse, é convencer, é ensinar, é educar, é fazer com que todos aqueles que sejam crentes tenham a interpretação, a direção, o entendimento de tudo aquilo que Jesus pregou, não só ele, como também os apóstolos. Então não há um trabalho da parte de Cristo e do Evangelho de fazer ou construir uma igreja baseado em escolhas específicas. Pelo contrário, eu posso dizer por mim, pessoalmente, que se o pastor Daniel, eu dependesse das minhas qualificações, eu dependesse de dignidade, de honra, coisa parecida, para poder estar aqui hoje, eu não poderia estar. A começar pela minha história, que fui filho de pastor desde o berço, de missionária também, mas desonrei a Igreja de Cristo até os meus 18 anos de idade. Eu falo nesse período todo porque eu só posso considerar a história do crente a partir do momento que eu me arrependi e me entreguei, como todos aqui, aliás, grande parte. Então, até então, eu fraudei, machuquei, feri a igreja. Então, essa história minha pesa sobre mim. Então, se Deus fosse me cobrar por tudo que eu já fiz, contra o nome dele, a igreja dele, eu não estaria aqui. Então, se hoje eu estou aqui, é exatamente por isso, porque a graça dele, a misericórdia dele sempre falará mais alto do que todas as transgressões. De que todos os crimes que foram cometidos por vocês aqui, seja pela igreja, seja pela vida, seja pelo homem, seja como for. Então, se alguma coisa atrapalha alguém aqui de fazer parte dessa família que Jesus vem buscar, é o teu coração. Porque se depender dele e da atuação do Espírito Santo na igreja, hoje ninguém fica de fora. Ninguém,
vai ficar separado disso que o Senhor está tratando aqui, de poder ter essa oportunidade de sentir, de ouvir, de entender, compreender, se direcionar, baseado naquilo que Jesus, Ele vai falar aqui nessa noite inclusive. Amém, irmãos? Nada nos separa dEle. Não há separação entre Cristo e o homem. Nós precisamos dEle. A única coisa que pode separar alguém dEle é a falta de fé. Esse texto, ele fala uma palavra sobre mistérios. E o conceito de mistério nas religiões, se você for lá investigar, pesquisar, você vai ver que por mais que sejam diversos na questão de nomes, pronomes, etc, etc, o objetivo sempre é o mesmo: fazer com que as pessoas elas estejam alimentadas por acontecimentos sobrenaturais, independentemente da natureza do ensino, da educação, da direção que isso traga para elas. O mais importante na mitologia até então, também pode-se dizer assim, é a espiritualidade, ou seja, a pessoa por intermédio desses acontecimentos sobrenaturais, ela adquirir um equilíbrio psicológico, espiritual, para poder continuar a viver. Em tese, todas as religiões, por mais diversas que sejam as suas doutrinas, as suas filosofias, todas elas são baseadas nesse sentido, de dar o êxtase, a loucura, para que alguém acredite de que isso exista. Já no Evangelho, o mistério, a palavra, o vocábulo mistério, tem um outro sentido. Qualquer coisa que vier a acontecer, seja pela palavra ou no mundo espiritual, sobrenatural, Deus sempre por intermédio dessas experiências e desses acontecimentos na nossa vida, Ele procura nos falar algo e nos educar a respeito de alguma coisa que é importante para a nossa salvação. Há segmentos do movimento cristão, que eu não vou citar nomes aqui porque não convém, são tradicionais, que eles evitam falar sobre acontecimentos sobrenaturais. Alguns não acreditam em revelação, em profecia, em visões, até mesmo em dons específicos, porque são a favor de que a igreja só seja alimentada pela educação verbal, pela educação bíblica, textual, literária. Pastor, como que a igreja ensinar com a fé vê essas coisas? Nós enxergamos que Jesus, ele é um complexo de muitos fatores que trabalham pela edificação da igreja. Ele é feito de muitas partes positivas que me falam em relação ao ministério dele, a obra dele, a sua atuação sobre a igreja, que tende exatamente por intermédio de tudo que ele pode fazer em nós, ou dentro da igreja, educar e ensinar, comprovar que tudo isso é verídico. Uma vez até eu cheguei a dizer aqui a vocês que já me perguntaram o que eu sou, se eu sou a favor a essas manifestações de gente caindo pelo Espírito para trás, dormindo, sorrindo, gritando, falando língua estranha quando está deitado no chão. Alguns recebendo unção extrema de emagrecimento, dente com ouro e outras coisas mais. Se disseram para mim, pastor, o senhor é contra. Eu disse, olha, eu não posso ser contra a nada, desde que no final de tudo isso que está acontecendo aí, eu entenda o porquê e a razão disso tudo. Se tem uma mensagem, um fundamento para tudo isso acontecer. Por quê? Porque eu venho de anos dentro da igreja. Tá? São 24 anos como pastor e o restante como filho de pastor. Então eu já vi de tudo que você pode imaginar dentro da igreja. Então quando esse movimento Benny Hinn chegou para cá, não sei se quem conhece esse americano, que ele deu a inauguração do paletó que voa e todo mundo cai, e dentre todos os outros americanos, que a gente viu pregadores ali, levantando uma safra de mensageiros e pregadores pentecostais que faziam as pessoas viajarem em todos os sentidos, né? Obterem experiências sobrenaturais no mundo cristão, de arrebatamento, de dente com ouro, de cair numa unção ou coisa parecida. Eu analisei que grande parte dessas pessoas que experimentaram, entre aspas,
a manifestação misteriosa disso, não se convertiam. É como a cura. Eu creio que Jesus cura. E a cura colabora para que nós sejamos mais crentes ainda nele. Mas é muito milagre sendo divulgado pelas igrejas e um percentual mínimo de conversão. Eu lhe pergunto, Deus ele não tem consciência para enxergar? Percepção disso tudo? Será que ele despreza e desperdiça milagres em cima de pessoas que ele já sabe que não vão se converter? Eu não preciso investigar essas igrejas para saberem a natureza e a procedência desses milagres, porque está mais do que evidente que é um espetáculo. Porque tudo dentro do mistério de Deus, volto a dizer para vocês aqui, meus irmãos, o objetivo final, o objeto final desta ação, é educar, é evangelizar, é enriquecer Jesus com crentes. Isso só pode acontecer com uma justificativa, de que eu e você nos convertemos, de que todos aqui se rendam a Ele, porque imagine só você, o quanto glorioso não foi para Lázaro ser ressuscitado na sua condição de morte, mas mais ainda glorioso foi aqueles que estavam vivos e fora do sepulcro, verem o Senhor chamá-lo para fora, em condição ressurreta. Então quer dizer, se uma pessoa depois de um evento milagroso desse, ela não se torna um crente, eu pergunto para você, o que mais poderia acontecer na vida dessa pessoa da parte de Cristo que a convencesse de que ela precisa de Jesus e seguir Jesus? Então, irmãos, os mistérios de Deus, que eu vou explicar aqui para a igreja na palavra, que estão prometidos a ser revelados para a igreja, o seu objetivo final é ensinar. Seja sonho, seja visão, seja profecia, seja o que for. Nós só podemos contestar qualquer evento espiritual que esteja acontecendo por aí. Nós só temos liberdade para julgar, contestar, a partir do momento que ela transmitir o sentido e a mensagem, porque até então eu não tenho autorização para dizer se é do diabo ou se é de Deus aquilo que está acontecendo. Respeitem isso, tá? Porque hoje nós já estamos em estado avançado e podemos dizer Igreja Universal do Reino de Deus, como todas as outras denominações neopentecostais, são produtos da mística. Por que nós podemos teologicamente, biblicamente qualificar como instituições impostoras? Porque você pode analisar profundamente o que elas pregam, o que elas ensinam. É baseado nisso, porque nos acontecimentos sobrenaturais, eu não perco meu tempo para ficar discutindo o que é e o que não é. Segue o rumo disso, tá? Deus pode fazer qualquer coisa, que eu já falei aqui, eu tive um tio que já está morto. Mas um dia nós fizemos um culto na casa da minha avó, eu era pequeno, eu lembro até hoje, que ele falou em língua estranha a madrugada todinha, e chorava, e conhecendo ele, aquilo não era normal. Mas depois disso, ele quis ir para a igreja, conheceu, eu levei inclusive ele. Mas chegou na conclusão que ele tinha que morrer lá em São Lourenço, drogado, sabe Deus mais o quê? No que, Jesus? Mas eu estava lá, e eu vi aquele homem ser alvo de uma ação de Cristo sobre a vida dele, que em poucas pessoas eu vi. Então Deus pode fazer tudo para convencer alguém do que Ele é capaz, de quem Ele é, do que o seu filho representa. Então nunca perca o teu tempo para ficar chegando numa conclusão, se o vento que sopra de lá para cá, ele foi feito por Deus, saiu da boca de Deus, porque você pode uma hora ferir o Espírito Santo.
machucar uma ação positiva dele em favor a alguém. E para não acontecer isso, espere esse vento parar e analisa quem foram aquelas pessoas que experimentaram aquilo. Vê o curso que elas vão tomar, o trajeto da vida delas, o pensamento delas, e lá no final, quando elas demonstrarem bem quem elas são, daí você vai poder realmente dizer do que foi feita aquela coisa, que é o que na verdade está acontecendo agora no mundo evangélico. Tomem cautela, tomem cuidado, tenham um critério para falar sobre as coisas, mas em compensação, voltando para o que eu dizia, qualquer coisa que Deus fizer em pró, algum propósito, no final disso tudo, sempre tem uma mensagem, um recado, que vai ficar escrito no teu coração, e você nunca mais vai esquecer. É que nem eu falei para meus irmãos agora na vigília sexta-feira, que nós fomos lá e vimos lá os gravetos se acenderem com aquele fogo maravilhoso do Senhor, que só posso descrever aqui para você se você for ver, né? Não dá para falar, ok? Mas eu disse para eles lá na vigília, no meio do mato, disse, olha, eu estou há anos fazendo isso, com públicos diferentes. Se esse evento aqui convertesse gente, muita gente teria se convertido. Então não fiquem entusiasmados somente porque isso aqui acendeu como resposta de oração, como foi para Moisés, porque é só para testificar que o Cristo que a gente vive é vivo. Ele está presente no nosso meio. Amém? Porque é para contestar. Isso aqui vai ser cobrado de vocês. Então façam para que esse evento, para que essa experiência se transforme em conversão. E lá na frente, o Senhor, Ele se sinta recompensado, gratificado, por ter realmente a dimensão de que tudo que Ele manifestou sobre a tua vida, colaborou, alimentou, para que você fosse um crente fiel e um crente de verdade. Amém? Que eu tenho para mim que os mistérios são esses. Mas abre o texto de Romanos capítulo 11, verso 33 ao verso 36, nós vamos ler esse texto em nome de Jesus. Eu vou entrar no mérito de uma coisa aqui importantíssima. Pode ler esse texto em voz alta para o pastor, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36. Pode ler. Amém. Preste atenção às crianças que estão aqui na frente, inclusive, no que eu vou te dizer agora. A primeira coisa importante para se aprender biblicamente do mundo espiritual, que Deus atua de diversas formas, é isso aqui, que Romanos está ensinando. Existem qualidades, atributos de Deus, do seu ser, da sua pessoa, que Ele faz questão de transferir, doar para os seus crentes. Uma delas, que está dentro do tema hoje aqui, sabedoria, que é um dos atributos de Deus, que Ele comunica à igreja, que vai ser transferido ao indivíduo crente a partir do momento em que ele realmente for crente. Ele vai adquirir de Deus esse dom, de compreender, entender, discernir, ser inteligente como Deus é, sobre as coisas da vida, que é na verdade o que Jesus estava dizendo na parábola do semeador, de quem não vivia essa experiência. Não é porque eles estavam separados por uma questão social, humana, nacional, por não serem judeus, é o que eu quero dizer. Não, é porque eles não tinham recebido esta qualidade pelo Espírito Santo que os discípulos estavam vivendo naquele momento. E essa era a diferença entre a igreja e o mundo. Nós estamos aqui, servimos a Cristo,
e por intermédio da semeadura, da busca, da dedicação, da entrega, a gente vai sendo enriquecido e abençoado com qualidades de Deus, com performances, sentimento, pensamento, coração. É uma construção que a gente vive. Joga o velho, o errado e faz o novo. É isso. Mas, ao mesmo tempo que existem qualidades que ele faz questão de nos doar para que sejamos pessoas agradáveis a ele, que foi o propósito de Cristo morrer na cruz, que é a regeneração. Existem atributos que ele não pode e não quer que sejam transferidos a homem nenhum. Um exemplo disso, o conhecimento completo e absoluto. Existem coisas sobre ele e Cristo que nunca ninguém aqui vai conhecer. É inabordável, como disse Romanos capítulo 11, insondável. De tão perfeito que é. Ele entende que nós nunca, a igreja aqui na terra, o homem aqui, nunca vai ter acesso a isso. Um exemplo do que eu estou falando aqui. Falei de conhecimento. Quem aqui entre nós tem todo o conhecimento desde o passado até o futuro? Ninguém. Ciência nenhuma. O infinito. Quem que algum dia já conheceu? Ninguém. Então as crianças, os adolescentes que estão aqui, nunca entre no mérito de perguntar a ele sobre coisas que ele não quer falar e responder. Eu entendo a Bíblia como sendo um propósito para Deus ensinar coisas que ele quer comunicar, distribuir, compartilhar, que nos interessa saber, e ele também nos comunicar. Mas há coisas sobre ele, sobre o seu ser, sobre a sua pessoa, e também que ele conhece, que nós nunca aqui em vida vamos saber. Talvez lá quando subirmos, os salvos, talvez ele nos fale algo que não esteja escrito na Bíblia. Mas até então, o homem vive sobre uma limitação. Então eu posso dizer aos amados irmãos que dentro da fé, nós não recebemos ensinamentos que foram adquiridos, mas revelados. É diferente. Você aprende com a vida, você aprende com o homem, isso é cultura, isso é filosofia. Você aprende com a Bíblia te ensina, você recebe dela a informação, Deus está te revelando, é outra coisa. Porque Ele está dando dele mesmo para você. Não foi produzido pela mente nem pelo coração do homem aquilo que nós estamos ouvindo, inclusive hoje aqui. Então se trata do quê? De uma qualidade que Ele quer compartilhar com a sua igreja. E dentro dessa liberdade, de nós conhecermos o seu plano, a sua vontade, o seu caráter, sobre o seu filho, sobre a sua salvação redentora, remidora, que faz parte do plano, existem outras coisas que Ele não quer comunicar. Falar. Então o mistério, essa palavra, ela tem um sentido, no Novo Testamento inclusive, de um tempo em que Deus ele abreviou para revelar segredos, cujo o conhecimento ou a mensagem já é padrão e já está definida. É mais ou menos o seguinte: dentro daquilo que Deus quer compartilhar à igreja, que Ele já revelou para nós, não há nada de diferente agora, não há nada que venha mudar o que já está definido. Qualquer mistério que Ele revelar, qualquer coisa, por exemplo, que Ele fizer hoje aqui, dentro do sobrenatural, do impressionante, a mensagem vai ser a mesma. A direção vai continuar sendo a mesma. Não vai alterar o fator do seu caráter, do seu ser, da sua vontade, do seu plano, da sua palavra chamada Evangelho, se Ele fizer qualquer coisa conosco aqui hoje. O mistério, a palavra, não quer dizer você vai conhecer algo novo.
você vai saber que Ele é capaz de fazer isso. É que nem o segmento gnosticista, esse segmento místico que tem no movimento evangélico. Eu posso poder falar uma experiência clara dos testemunhas de Jeová, que o seu líder recebeu uma Bíblia de ouro na mão e foi lá e falou essa besteira para todo mundo, e todo mundo acreditou, e hoje está entre uma das seitas que mais cresce no mundo, baseado num homem que, não sei, acho que ele tem um poder de comunicação tremendo, convenceu a todos de que Deus confiou a ele um evangelho diferente, e que deu a ele uma incumbência de construir uma igreja melhor do que Cristo. Se eles, seguidores de Testemunho de Jeová, soubessem que o mistério de Deus não altera a mensagem, que qualquer coisa que Deus faça no sobrenatural não altera o que Ele revelou, o que Ele já mostrou, talvez eles não teriam sido pegos e levados para esse cativeiro de corrupção, que é as seitas. Porque o propósito realmente de Deus fazer com que a igreja esteja na esfera do poder, da experiência sobrenatural, de ver um Deus vivo, de ver um Deus poderoso, de atuar sobre as coisas impossíveis, não é trazer sobre ela a novidade, mas o que já foi comunicado, e agora Ele só procura fortalecer isso dentro de você, alimentar isso dentro de você, fazer com que isso fique mais forte ainda. Qualquer coisa não altera. Por isso que eu disse à igreja, 1 Coríntios 1:7, tome cuidado com os ventos, porque eles estão mudando muita coisa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. O que precisa ser conhecido e já foi revelado, deve ser compreendido, porque é real, é perceptível. Deus entende que Ele tem que ser real, perceptível às pessoas, mas tendo em vista que o seu conhecimento permaneça, que a sua verdade permaneça, que a sua palavra permaneça e seja compreendida. Vai. Pode ler. Amém? Falar de alto, mais de novo, vamos. Romanos 8,19, leia isso aí também, por favor. Então, se amanhã alguém chegar para você e falou que viu ali uma mula que falou, que aliás tem um monte de mula falando, né? O que mais tem é mula falante. Sabe, eu estava lá no pasto e uma mula parou na cerca e falou assim: eis que te digo, eis que te falo. Eu não vou duvidar, é mesmo, eu vou perguntar para ele, mas o que a mula te falou? O que ela te disse? É o mais convincente. Porque Deus pode, de repente, repetir os adventos sobrenaturais, até no Antigo Testamento. Não fez com a sarça. Com essa igreja aqui, nós viemos de uma vigília sexta-feira, presenciando o fogo que Moisés viu. E de repente Deus pode fazer a mesma coisa. Querer repetir outra coisa que aconteceu lá atrás na antiga aliança, para fortalecer a fé desse povo que tende a caminhar educado, direcionado, instruído na salvação que Deus prometeu. O que nós precisamos entender é o seguinte: a igreja não está proibida de ver, de ouvir, de sentir. Não tenha medo. Só depois disso tudo que você sentiu aí, ouviu, viu, avalia. Não o efeito, mas o que isso produziu na tua vida. O que te produziu? O que somou para você? O que isso quis dizer? Você tem que pensar. Daí entra a questão de ser um pouquinho racional. Por quê? A palavra lá disse João, em 1 João capítulo 4 ou 3, não me lembro agora, que nós temos que provar os espíritos, porque há muitos deles, mas só há um da parte de Deus, e esse confessa que Jesus ele veio em carne. Há muitos, ele quer dizer, tem muita coisa, gente, acontecendo nesse mundo aí.
a nível de experiências sobrenaturais. Até dentro de religiões, você escuta a santa esculpida no vidro, o cara que rola em cima do prego, aquele que foi operado na mesa, né, operação espírita, que arrancaram um tumor dele e o médico levantou para cima, sangrando como se fosse um troféu, e o cara foi curado. Ótimo, ok. Mas no final de tudo, a gente pensa como a Bíblia pensa, o que isso favoreceu para aquela pessoa, aí é que está a questão, da superioridade do que acontece dentro da igreja, daquilo que acontece entre os crentes fiéis, os propósitos que Deus preparou para a igreja experimentar na dimensão, na graça, na dispensação de Cristo, todas elas fazem isso aí, ó. Pode ler, Romanos 8,19. Amém? De que aquilo que foi revelado seja compreendido, de que aquilo que foi revelado por intermédio de Deus na pessoa do seu Filho, seja discernido pelos homens, fortalecido, para que se transforme em uma crença absoluta. Mistério de Deus existe para fortalecer a base do que Ele já revelou, independentemente do acontecimento. O objetivo final de todas estas manifestações que nós cremos que Deus pode fazer por intermédio do seu Filho, dentro dessa igreja, todas elas colaboram para um só propósito: fazer com que esse conhecimento chamado Jesus Cristo se torne uma fé dentro do teu coração, e um propósito discernido e entendido por você. Vejam bem vocês que estava lá o próprio Filho de Deus, perante a sociedade da qual Deus o manifestou, e existiam pessoas lá que mesmo diante de tudo que ele estava operando, elas não conseguiam compreender, entender, participar, por uma simples questão, pelo problema do coração. Texto de Efésios capítulo 6, versículo 19, melhor dizendo, Lucas 8:10, lê esse texto de novo. É uma repetição do que nós já lemos aqui. Amém? Lucas 8:10, pode ler. Amém? É uma repetição do que você leu com o pastor. O reino de Deus, o seu conhecimento, ele está reservado para quem Deus o deu. Não foi adquirido por homem nenhum. Deus deu. Ninguém passou para mim como herança. Deus me revelou. Ele me confiou. Então Ele vai me fazer entender. O mistério vos é dado. O que Jesus está dizendo aí é isso. Que a igreja, ela é uma obra diferenciada, porque é um instrumento de justiça. A igreja é um instrumento da justiça de Deus, onde Ele pode confiar revelação, fazer as pessoas entenderem o que Ele está comunicando para viverem isso. A igreja, Ele entende que é um espaço consagrado, onde as pessoas que estão ali estão desimpedidas, estão libertas, abertas para serem trabalhadas por Ele, um conhecimento que é dado, revelado, não é adquirido por inteligência, mas pela revelação do Espírito Santo. Então eu estou lendo aqui o trecho da palavra de Deus, e se o Espírito Santo não me ajudar, se o Senhor Jesus não colaborar, todo esse conhecimento pode estar comprometido. Mas a partir do momento que o Espírito Santo estiver na minha vida, e eu for um crente nele, e a graça dele estiver sobre mim, tudo tende para que aquilo que eu esteja aprendendo seja discernido, como também vivido. São qualidades que Deus está transferindo à igreja, porque Ele sabe que ela precisa para caminhar e trilhar essa fé sem comprometimentos. Se não aconteceu com você, é óbvio, porque você não teve uma entrega pessoal. Não há disposições de ter também.
Mas talvez queira o conhecimento para um outro objeto, para um outro fim, para um outro propósito, que não seja esse, servi-lo. Como a teologia ela é uma ciência que tende a explorar os segredos, descobrir, né, o profundo de tudo aquilo que a Bíblia comunica, mas não para servir, mas para criar especulações, gerar descrenças. Eu tive lá, eu posso te dizer isso. Antes ela trabalhasse realmente para ajudar as pessoas a serem mais crentes e serem convertidas, mas não é o propósito dela ser inteligente. Então, teologia científica não é revelação, porque a revelação é isso. Nós temos aqui a matéria da revelação de Deus, mas o meu Senhor mesmo deixou claro aqui. Você não entende sem a colaboração do Espírito Santo, sem o dom de Deus. Amém? Porque Ele primeiro quer saber de você. Se o teu interesse em descobrir os mistérios, se o teu interesse de estar por dentro dos seus mistérios é servi-lo, será que ele consegue? Consegue. Ele já tem a dimensão do coração da pessoa na que ela passa pela porta da igreja dele. As devidas intenções que ela tem de estar aqui, inclusive. Se é especulação ou se é por necessidade. Ele já tem a dimensão completa disso. Nenhum de nós aqui conseguiria esconder. Efésios capítulo 6, 19. Então o mistério, essa palavra no Evangelho, é um segredo temporário, de uma vez revelado, que precisa ser conhecido, compreendido. E o texto de Efésios 6, 19 diz que os mistérios de Deus são boas novas que formam o conteúdo da revelação de Deus. Pode ler o texto para o pastor, por favor. Amém? O mistério de Deus é o Evangelho. Então, não se trata de uma coisa que Deus ele vai ainda revelar, mas que já revelou, e a palavra mistério quando entra é porque o propósito agora é todo mundo compreender. Deus está me revelando em mistérios. Paulo também disse isso. Por intermédio de Jesus Cristo, faço-me agora conhecedor das boas novas e também entendedor de todas elas. Um bom entendedor de tudo aquilo que ela está comunicando. Não veio nenhuma novidade para mim. Não veio nenhum recado diferente para mim. Mas esse mistério que eu estou envolvido agora, da parte de Deus, está me fazendo compreender o que foi revelado, discernir o que foi confiado da parte de Deus em seu Filho na cruz. Eu não sei se o conceito que você tinha sobre mistério era isso. Tem algo novo, vem algo diferente, vem algo aí que ninguém sabe, ninguém conhece, etc, etc, etc. Então, entendimento bíblico não é isso. Os mistérios que Deus prepara para os homens viverem é a boa notícia de que seu filho foi morto na cruz para redimi-los e convertê-los. Então não há nada de novo. Mas há um desafio de que seja compreendido o real e o perceptível disso. Quantas vezes, por exemplo, que você não passou num hospital, numa cadeia ou algum outro centro institucional, que não estava lá um homem preso numa cruz? Como um homem pode entender o significado daquilo? Somente por uma imagem transmitida. É impossível. Mas nós sabemos que há algo histórico sobre esse advento, que se o homem conhecer e entender, ele pode se salvar, se libertar e se curar. Mas vamos como que as coisas são impressionantes. Mas ele sabe que é histórico.
que aquela imagem transmite uma história, um acontecimento. Mas porque não tem importância para ele e entendimento também, ele passa na frente daquilo ali e só tem aquilo como um símbolo religioso. Para a igreja, é a mensagem de Deus, disse Paulo, que é loucura para os gregos e para os judeus, mas para nós é o poder de Deus, porque ouvimos essa mensagem e entendemos esta mensagem, e o entendimento que recebemos sobre ela é que nós precisamos dele e da sua graça para nos salvarmos. Mas já alguns aí ouviram esta mensagem, receberam por diversos pensamentos ou formas eloquentes de comunicação, mas não conseguiram ter entendimento até hoje, porque ele veio, porque ele morreu, o porquê daquilo. Então há mistérios ali, no conhecimento revelado, que precisam ser entendidos, e não basta somente saber que ele foi crucificado, tem que entender o que está por detrás da cruz, a mensagem que está ali. E é onde entra o complexo disso, e poucos conseguem ter entendimento disso. Sabe, nós sabemos que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto, mas não consigo entender mais do que isso. 80% da igreja está comprometida no mistério. 80% do povo não entende sobre este mistério. Sabem historicamente narrar a crucificação, mas não entendem sobre crucificação, nem os motivos reais de Deus permitir que o seu filho fosse imolado nas condições que foi, e nem como as coisas vão terminar, e nem como as coisas vão aparecer para o homem como indicação de que ele voltará. Enfim, a coisa sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre o seu reino, sobre o seu governo eterno, sobre a sua pessoa, coisas que ainda vão se suceder, que o povo sabe, mas não sabe dizer nem entender isso. É um bloqueio que muitos da igreja têm. Eu acredito que até tem gente que sabe até dizer onde está o versículo, mas não tem a compreensão. Vou dar um exemplo claro do que eu estou dizendo aqui. Nós temos a implementação de um sistema biométrico que está canalizando as informações pessoais da humanidade em geral, dando às pessoas códigos de referência própria, que no futuro tudo isso vai se tornar um governo tecnológico, isso baseado na informação que eu estou te falando. Mas biblicamente eu já sabia isso antes de acontecer. Baseado em Apocalipse 13:17, que Jesus ele revela claramente a estrutura política que o anticristo governaria e as suas metas de governo quais seriam, no propósito de domínio mundial. Antes de acontecer, a igreja já tinha condições para discernir, para entender, compreender, e quando chegasse, poder ensinar as pessoas. Mas o que eu vi quando criança e durante a minha formação de pastores, que com o tempo esse conhecimento veio a ser comprometido, modificado, alterado, e hoje a igreja vive uma crise de assumição. Ela vive uma crise, que ela está diante do cumprimento daquilo que Jesus falou, e não consegue identificar, discriminar, dizer é esse ponto final. Então Deus deu a palavra, mas por falta do entendimento, por falta do discernimento, muitos estão pecando hoje. Amém, cenáculo? Amém. E o que vai ser lá na frente depois? O que vai acontecer com a sociedade? Amanhã vai ter gente sendo marcada como burro, como vaca no pasto, pelo sistema, e tendo entendimento de que tudo isso daí é benefício.
do que aquilo que o Senhor tratou como coisa anticristã, já está sendo assimilada e admitida pelas igrejas evangélicas como um benefício. Eu quero saber agora, pondo amado irmão, da tua parte, tua opinião. Nós vamos conseguir amenizar os impactos desse comprometimento quando soubermos que evangélicos estão recebendo microchip no corpo? Não tem como. Primeiro DVD que eu escrevi sobre isso, que eu gravei sobre isso, tem mais de 14 anos, não sei se é 13 ou 14 anos aí. Não conseguiria. Porque cada um vai vir com uma justificativa diferente do porquê que ele colocou e vai ter o entendimento de que Deus vai acabar cedendo aos seus princípios por razões humanísticas. Um pecado. A falta de discernimento é pecado, que traz consequências desastrosas para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o nosso desafio não é ter a palavra, nós já recebemos. É explorar até entender. Esses são os mistérios de Deus. Eles não estão empenhados em dar alguma novidade, porque o que era para ser dado já deu e ponto final. Dentro dos mistérios agora Deus procura fazer a igreja ser inteligente, espiritualmente falando, para o discernimento daquilo que Jesus representa para nós. O entendimento de quem Ele é para nós e das coisas que Ele preparou para esta igreja. É o teu papel hoje aqui, é o teu propósito com Deus hoje aqui nesta igreja. É o fato de Ele ter trazido você hoje aqui. Filhão, você não vai ter nenhuma novidade do que você não ouviu sobre Ele, sobre Jesus. Não vai ter nenhuma novidade para você aqui. A novidade que nós temos para te dar não está na notícia. Está no entendimento que você não tem. Talvez é isso que vai te chocar hoje. Não é saber que Ele foi crucificado. É saber o que Ele quer de você, para que você seja salvo. A vós é dado o conhecimento desse reino, dos seus mistérios, mas a eles não. Porque eles ouvem como parábola, mas vocês como a revelação de Deus. Colossenses 2, verso 1, verso 2. Colossenses capítulo 2, verso 1, verso 2. Pode ler, Sinaco. Pode ler, em voz alta, por favor. Amém. Amém. Então os mistérios de Deus já têm uma mensagem definida, que não pode ser modificada, e um foco, um objetivo, que é Jesus Cristo. Por mais que sejam diferentes essas experiências, a mensagem é a mesma, e o foco dela é enriquecer Jesus agora com almas e vidas edificadas. Eu não estou desestimulando você, pelo contrário, estou dizendo a você, use tudo isso para ser mais crente do que você é e pronto. Agora, se você vai à procura dos mistérios de Deus para obter alguma outra novidade, filho, isso daí já é pacto com o capeta. É obra do diabo. Olha, tem um cara lá do outro lado lá que recebeu uma revelação lá, pastor, eu creio. Mas se ela te levar para uma outra direção, daqui eu já digo para você, é o diabo. Porque a mensagem de Deus, ela gira em torno do que o Filho fez. E toda visão, toda profecia, tudo que correm
que decorre do sobrenatural, procura agora construir uma igreja que o ame e que o obedeça. Tudo que ele fez e vem fazendo, o foco é fazer com que o Filho seja constituído Senhor e Salvador da tua vida. Agora, se você anda recebendo revelação, visão e informações angelicais que alterem a mensagem dele na tua vida e te põem para correr e andar num outro caminho, você se deixou convencer pelo diabo. Pastor Daniel, eu tive uma visão, um sonho, uma revelação. Qual foi o conteúdo? O conteúdo aqui disse para mim, pastor: pega que a mulher é tua. Pega que ela é tua, Deus te deu, está abençoada. Daí eu falo, é do capeta. O senhor está julgando. Não estou, eu tenho que julgar. Aliás, porque essa mulher é de um outro marido, e você está querendo levar ela como tua esposa para casa? Não pode, filho. Mas foram 5 profetas que disseram, para os 5 dos infernos profetas que disseram. Porque se for baseado no que Jesus ensinou, o que você recebeu aí não confirma, não procede do mistério de Deus, porque o foco é Cristo e a mensagem que Ele nos deu. Daí eu quero ver mesmo a igreja buscando visão e sonho, profecia, com esse interesse de ser instruída, disciplinada na verdade. Vamos ver se vai ter incentivo mesmo para esse povo ficar subindo no monte, descendo de monte, entendeu? Ficar fazendo caminhada de fé, peregrinação de fé, campanha para isso, campanha para aquilo. Filho, está na cara que o negócio é merchandising, que se trata exatamente de especulações, porque são aparelhamentos voltados para o interesse de que as pessoas realmente recebam de volta a perspectiva de suas vidas. Ô meu filho, se eu montar uma igreja baseada nisso, a minha igreja lota. Entendeu? Mas se eu começar aqui a orar e a clamar para que as manifestações que venham aqui da parte de Cristo ensinem a verdade sobre Ele, o que Ele também falou, eu pergunto para você hoje aqui nessa noite, essa pregação está interessante para você? Que anda vendo burro aí atrás da cerca falante? Que anda vendo periquito falar aí? Papagaio dar o recado? Né? Fui lá, ela leu a minha mão e falou que eu tenho 2 caminhos. Nossa, como que você aprendeu, né? Eu também tenho 2 caminhos. Aqui tem um terceiro aqui, ó. Que inclusive ele leva um pouquinho mais fundo. Você tem 2 caminhos. Um caminho é do sucesso, o outro é da desgraça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, quanta revelação de uma pessoa só. Fui lá hoje e Deus falou comigo. Terra! Anastácio! Aleluia! Eis que te digo, eis que te falo, servo de Deus. A vontade de falar para ele, vai filho, entra logo na mensagem. Foi mais 20 minutos de show pirotécnico. De virar sapateado, depois se transformar em sapo, depois querer virar águia. E aí a mensagem é essa: Ele te deu uma porta, Ele te deu uma chave, tem uma nuvem sobre você, só falta o rabo e as orelhas. E conclusão, saiu de lá não sabendo porcaria nenhuma, só ficou naquela coisa, eu creio. É mistério, irmão, é mistério de quem é esse jegue. Sabe, mistério é isso aqui.
O conhecimento já está misturado com o discernimento, porque Deus está no propósito de fazer com que esta igreja seja aquele barquinho onde Jesus navega com ele, e pode vir tempestade, pode vir sofrimentos, pode vir tribulações, que ele não vira, porque o cabeça dele aí é Jesus Cristo de Nazaré. É mais ou menos essa trajetória do discípulo com ele. Nós saímos de uma multiplicação de pães e de peixes, já estamos sendo encaminhados para viver um outro momento sobrenatural com o nosso Senhor, mas a dificuldade do que nós estamos aqui, aprendendo com Ele, é que nós temos que viver por Ele. Se sinais convertessem, Judas não tinha traído. O mais importante de tudo que ele manifesta é isso, é que na conclusão, esses propósitos colaboraram para que você fosse mais crente. Não para que fosse modificado o ensino, a educação, a revelação, o propósito, o caráter, a vontade de Deus na tua vida. Porque se você está vivendo alguma coisa desse tipo, você se perverteu. Eu falo aqui para os meus irmãos, é eu dobrar o meu joelho no chão e falar: Senhor, fala alguma coisa a mais para o meu lado, que daí Deus não fala nada e fala para o outro. Trata da igreja, trata da obra e deixa de lado a minha questão pessoal. Sempre é assim. E quando fala da questão pessoal, vem a mão e puxa por cá e puxa por aqui. Ninguém controla ele. Ninguém compra ele. Ninguém o induz a ser contra os seus princípios e contra a sua própria vontade. Deus não altera. Nós alteramos, ele não muda. Ele permanece o mesmo. Ele quer uma igreja cheia do poder, cheia da vida, do Pentecoste. Mas de que tudo isso aconteça debaixo de uma única razão: Jesus morreu por nós, ressurgiu por nós, e um dia ele vai voltar. Aleluia, Senhor. 1 Coríntios 2, verso 8. E sendo os mistérios de Deus as boas novas que têm conteúdo revelado no mistério cujo foco é Cristo, por mais que partes disso ainda, do que está no Evangelho, se encontrem num período de desvendamento oculto para a compreensão humana, isso não compromete o fator do seu mistério. Pode ler esse texto para o pastor, por favor, em nome de Jesus. Amém? Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, conosco na fé, de passarmos a termos experiências com Cristo, de vivermos o futuro antes de que ele seja concretizado, mas dentro da normalidade daquilo que ele já falou que vai acontecer. Uma vez me procuraram e disseram assim: pastor, estão falando isso ali, estão falando isso aqui, estão trazendo informações pela internet sobre esse assunto. Ali do outro lado, eu costumo dizer para os amados irmãos, a nível de informações, tomem muito cuidado para não perder a base desse propósito, porque o essencial para nós é o que Jesus falou. Nós vamos ouvir muita coisa que nem o anticristo, nova ordem mundial, Illuminatis, maçonaria, franco-maçonaria, maçonaria judaica, e dentre tantas outras especulações, Clube de Bilderberg, CFR, conferências globais que eles se encontram secretamente lá. Ok, eu creio, tem base, mas muita coisa que eu já ouvi sobre isso, eu evitei ficar perdendo meu tempo, porque eu tenho elementos primordiais, essenciais, que eu tenho dificuldade para pregar na igreja. O fundamental. Imagina só por que eu vou abrir um precedente aqui para ficar dando nome de instituição, etc, 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 que não tem nem propósito para vocês aqui. Então minha orientação sempre é: olha, amado, falando de eventos que ainda não foram concretizados, mas o Senhor já anunciou e não vai mudar,
Usa o fundamental, tá bom demais para você. E não vai ter dificuldade ainda para entender, aplicar e se firmar nisso. Que nem hoje nós temos um desafio, uma instituição chamada ONU, que é a cabeça institucional da ordem futura, da pátria superior, poderíamos dizer assim, que já injetou no mundo suas instituições, cada uma com uma competência de educar, de fazer economias, de fazer planejamentos sociais, políticos. E muitas de suas instituições, como o MEC, Unicef, já são patenteadoras da educação. Proprietárias de muitas igrejas que você congrega. Um evento que eu falei aqui, evento de Miqueias, que é um evento que ela já produz há anos e tem na cartilha milhares e milhares de igrejas evangélicas cadastradas como colaboradoras desse plano. Mas pastor, mas o que isso tem a ver? Que tem a ver que qualquer coisa que saia de uma junção política mundial ou de uma ideia internacional, que é isso que eu estou dizendo aqui, a igreja não deve compartilhar, muito mais ainda se cadastrar. É um entendimento simples, fundamental, que poderia nos servir, mas não está servindo para as igrejas atuais. E elas estão com o anticristo lá dentro. Praticamente grande parte das faculdades e seminários de teologia já preparando os futuros pastores. Eu fico louco da vida quando eu falo isso. Sem que ela seja identificada, vista como o império do diabo. Por quê? O conhecimento estava lá diante deles. E por mais que não é algo ainda claro, mais aberto, que o anticristo venha governar por isso, está mais do que evidente no que Jesus falou, de que é uma preparação. E a igreja peca. Porque enquanto ela se prende a querer desvendar o que Deus não quer revelar, a querer obter alguma novidade no mundo espiritual, o que Deus revelou, que está planejado e escrito e tem que ser compreendido, ela não quer trabalhar. Isso serve de lição para a tua vida. Porque você está querendo com Jesus. Você está querendo especular a Deus porque você quer entrar na mente dele e descobrir o que ele não quer revelar. Você acha que você tem essa competência? De saber o que está na eternidade e no infinito? Não seria melhor você já se voltar ao que foi revelado e concretizado e trabalhar isso? Para que quando chegue a hora de você usar, você esteja preparado espiritualmente, mentalmente, para agir como um crente e um cristão. Que esse esforço muitos que estão aqui não querem se aplicar, porque tem tendências à especulação. E gente que tem tendência a especular ou se alimentar de especulação, não adianta a gente ficar pregando para esses caras aí, porque eles não vão vingar. Gente que tem tendência à especulação, o diabo manda um monte de falso profeta para esses caras aí. Porque o entendimento é esse aqui. Não há nada no mistério de Deus que já não esteja desvendado. O que precisa agora é compreender. E por mais que não esteja concretizado, como a vinda de Cristo e certas coisas sobre o futuro, já está aí escrito. Vai se alimentar, vai entender para não ser alvo, para não ser cobaia do diabo, como a igreja está sendo agora, da falsa educação, das escolas organizadas para perverter, subverter os teus filhos, de uma pátria que não existe, de uma república que foi forjada, de uma independência que não tem, de uma política que não funciona, de uma coroa que Deus nunca ungiu, porque é corrupta, e tantas outras ideias, como o marxismo,
o favorecimento dos pobres, da teologia da libertação, até outras porcarias que o catolicismo pregou, que nunca funcionaram. Santos e imagens que já foram esculpidas aqui nessa terra, que a mídia alimenta, para que a sociedade respeite esses nomes, e se dobram diante deles, mas nunca tiveram utilidade nenhuma, para fazer esse mundo ser melhor do que ele já não é. Gente que perdeu tempo, que passou pela cruz, muitas vezes não quis parar lá, para compreender, não esse fenômeno, mas esse acontecimento de Deus na tua vida, na vida dos teus familiares, mas porque viram um ponto de luz no fim do túnel, porque enxergaram um ente querido morto aparecendo na porta do seu quarto, porque foram alimentados com alguma visão enganosa, alguma mística dessas porcaria, que a televisão hipnotiza, para as pessoas viverem depois que ela desliga o aparelho. Elas não estão aqui hoje para ouvir essa mensagem que você está ouvindo, e vivem uma fé baseada em acolhimento de informações, sempre estão à espera de alguma coisa diferente, de alguma coisa acima do limite, acima da normalidade, e o que vai vir para elas é o juízo e a condenação. Porque aquilo que elas esperam já veio, já morreu por elas, já ressurgiu e está voltando, e elas não sabem disso. Porque infelizmente vivem de especulação, que eu quero acreditar que não seja o teu caso, que você está hoje aqui nesse culto, está aqui nessa igreja hoje, porque definitivamente você quer participar daquilo que já foi revelado, e quer inteirar a sua vida, compreender esses fatos, para se salvar. Então creia na revelação, creia em visão, creia no sobrenatural, mas não perca, não se afaste do conhecimento revelado de Deus. Não perca a consciência só para poder ter emoção. Porque a mesma coisa que o mundo está fazendo com as drogas, para amenizar os impactos da sua dor, a igreja está fazendo com o movimento pentecostal. Para não dar oportunidade para Deus falar no meio dela, ela fica enchendo linguiça, revelando placa, RG, SIC, nome de gente aqui. Se ele revelar meu nome, eu vou saber que ele é servo de Deus. Então hoje você não vai saber se eu sou servo de Deus, porque eu não vou revelar o teu nome, esse nome difícil, lá do Ceará. Se Deus falar, eu vou ficar perguntando assim, mas fala de novo, que é um nome muito difícil. Eles ficam assim na igreja, fazendo prova. Se Deus me der um sinal agora, eu me rendo aqui. Eu costumo dizer, quando pedir o sinal, prepara que o que vai vir na tua cabeça é um semáforo. Porque o que Deus tinha que dar, Ele já deu. Ele só quer um pouco de interesse da tua parte, de compreender o que Ele quer de você. Vamos viver esse Jesus. Vamos viver a cruz, vamos viver o advento de Deus em seu Filho amado. É o momento da igreja como foi antes. É o momento da igreja de que ela se envolva com os assuntos do reino daquele que morreu por nós. Porque os mistérios de Deus é isso. É enriquecer a igreja com valores que façam você ser mais crente. Abra um texto de Efésios capítulo 1, versículo 9. Aleluia. Efésios 1, 9. Pode ler em voz alta para o pastor, por favor, irmãos.
Pode ler Efésios 3:3 agora, registra aí. Amém? Sabe, uma das coisas que eu posso dizer para os irmãos a nível desse mistério é que aplica muito para a questão de entendermos Deus agora. Bom, levando para a questão do que Deus fez lá atrás, há alguma eventualidade, alguma chance dele mudar hoje o seu comportamento, a sua forma de ser Deus? Por exemplo, uma coisa que os homossexuais querem insistentemente dizer, que Deus não destruiria novamente a Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia Sagrada, ela é a favor de que, e o meu Senhor também citou, de que Sodoma e Gomorra seja exemplo de destruição para esta sociedade que foi amada com a morte de um filho. Do que Deus fará com ela, caso ela não se converta, caso ela não se arrependa. Então, os mistérios de Deus atuam como anunciamentos também na história, de coisas que lá atrás, por mais diferentes, que nós não vivemos, a mensagem, o propósito e o critério é o mesmo, dizer a você, toma cuidado, hein? Porque o que Deus fez com aquele lá atrás, Ele pode fazer com você também. Compreenda isso, discina isso. Porque os mistérios de Deus, por mais profundos que sejam dentro da história, atingem todos nós. Os que passaram, os que estão aqui e os que vão vir de maneira posterior. Sempre Deus deixando claro que os propósitos que se firmam aqui nessa terra acontecem para favorecê-lo, para favorecer o seu filho e deixar claro a este mundo que Ele é Deus. Então há coisas que eu não preciso nem orar para obter resposta, nem clamar ao Senhor para ter uma confirmação, porque baseado no que Ele fez lá atrás eu já posso ter essa dimensão. Mas se caso Ele venha falar comigo de alguma coisa que eu estou passando aqui agora, não vai ser diferente o que Ele vai me dizer com aquele outro que vivia a mesma situação que eu. Poxa, pastor, então acho que nem compensa nós entrarmos realmente dentro dos mistérios de Deus, já entendendo que Ele vai julgar da mesma forma como julgou antes. Aí é que está. Depende do que você está querendo buscar. Porque se você estiver buscando o que você não tem, que é a compreensão do que Ele quer de você, você vai ter o teu objetivo alcançado e vai sair educado e direcionado. Mas se você está querendo obter uma coisa diferente, diferenciada, fora do padrão, não é Ele que você vai encontrar. É o diabo. Essa luz que você está vendo lá no ponto do final lá no final do túnel, você está chegando perto, ela está crescendo, é a morte. Porque se o meu Senhor tivesse nesse propósito, ficar mostrando uma luzinha para você lá na frente, Ele vai te dizer para você, para, porque é a parede. Põe o pé no breco que você vai se arrebentar, é a parede. Isso é uma visão puramente ótica. Porque é nisso que o meu Senhor me empenha. É nisso que o Senhor se empenha, melhor dizendo, na igreja dele. Fazer com que todos aqui tenham entendimento daquilo que presta e daquilo que não presta. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Aquilo que está focado em Cristo. E novamente os mistérios direcionados a tornar Ele um plano vivido, um plano contemplado, um plano discernido, por mais que venham experiências diferentes. O objeto final é Ele. Lê o texto. Amém? Amém.
E lá no texto de Efésios 6:19, a igreja abra, é o último texto que eu vou dar aqui para os irmãos. Pode ler em voz alta para o pastor, por favor. Conhecimento revelado é conhecimento compreendido. E para Paulo, a missão não acaba quando há conhecimento e compreensão. Ele tem que ser anunciado. Se eu tivesse hoje que parar minha vida pastoral baseado no que eu já aprendi, eu podia já me aposentar. E deixar esse púlpito aqui para outras pessoas aprenderem como eu aprendi. Mas baseado nisso, de que tudo que o Senhor me ensinou e me deu, eu tenho que anunciar, é o mesmo incentivo de Paulo. Os mistérios de Deus devem ser conhecidos por pessoas que não sabem, que não entendem, que não compreendem. A missão da igreja, o plano da igreja na terra, é esse. É aprender a discernir para ensinar, para compartilhar. Nós não estamos sendo chamados por Cristo para virarmos pingentes de homens, para enriquecer, esse ranking de intelectuais e homens mais inteligentes. A igreja é enriquecida pelo Espírito Santo, pela graça, pelos dons, pela compreensão dessa verdade, porque Deus precisa usá-la para resgatar e salvar quem ainda não se converteu e não aceitou. Esse é o propósito de Deus, ter trazido esses irmãos para o reino e fazer com que eles fossem conhecedores dessa verdade. Porque a salvação de Cristo, ela só pode se manter viva aqui nessa terra, salvando, resgatando, se houver pessoas que trabalhem nesse propósito. E hoje, sinceramente, meus queridos, falar é fácil. Abrir uma igreja é fácil. Tudo isso que nós temos aqui, qualquer pessoa com um pouco de dinheiro pode ter. Formação acadêmica também é. Basta aí você cumprir as cargas horárias aí do MEC, que você vai ter o teu diploma e vai ser um profissional. Mas são poucos hoje os líderes que eu vejo, que eu conheço, não sei, é um ou dois que eu conheça, que traz hoje a público as verdades absolutas e verdadeiras de Deus. A maioria que está entremetida hoje com comunicação cristã, a maioria já tem tendências à filosofia, ou seja, de ajudar as pessoas a terem autoestima e nível psicológico, da religião, mas trazer sobre as pessoas os fatos que já aconteceram, que já se cumpriram, colaborando para que elas compreendam, não só estas, como aquelas que ainda vão acontecer, e já foram anunciadas, baseada no arrependimento, na fé, na nova criatura e no reino absoluto que virá. Poucos são, para não dizer, hoje que não há mais ninguém, quase, porque eu não tenho essa dimensão, você vai me desculpar. Nós não temos, visivelmente nós não temos igrejas hoje empenhadas a dar os verdadeiros mistérios de Deus. O que nós temos aí fora é nada mais do que organizações colaborando para que a hipocrisia e a mística cresçam no meio da sociedade. E como disse Paulo, e o Evangelho de Cristo fique ainda mais encoberto e obscurecido por essas pessoas.
Que você se liberte hoje dessa perversidade de um indivíduo que agora está à procura de algo diferente, acima da normalidade, do já revelado, do já comunicado, porque tem uma ambição: se espiritualizar e não se converter. Se arrependa dessa perversidade. Para que saber o que tem lá atrás do buraco negro? Para que desvendar e descobrir o espaço sideral e contar o número de planetas que ainda não foram conhecidos e explorados pelo homem? Por que se você quer conhecer o espaço, se nem a tua própria vida se deu conta? Para que fazer essa pergunta idiota? Quem criou Deus? Para que entrar no mérito de coisas que Ele não vai nos dar? Não irá dividir conosco sua glória. Por que não voltar para o que Ele já fez? Que muitos aqui não deram conta de corresponder, de amar suficiente, de obedecer. Por que as especulações? Por que esse racionalismo crônico? É sede de poder? É sede de querer provar que você pode ser independente? É isso que você procura? A independência? O reino próprio? Até quando o Senhor vai ficar aqui ensinando, pregando, falando para aqueles que não querem entender, para aqueles que não querem compreender e que estão impedidos de se salvar e de se libertar, porque tem um sério problema? O mistério de Deus só serve para eles se tiver essa utilidade, que prove a sua inocência, que prove sua capacidade, que dê a ele a confirmação de um futuro promissor, que dê a ele uma amostra de que as coisas vão dar certas, que vão terminar positivamente. O mistério de Deus só é válido para você se Ele trouxer a visão benéfica das coisas, situações que te favoreçam. Não perca o teu tempo. Deus não se representa assim, iludindo, mentindo, persuadindo, influenciando, corrompendo, escondendo, ocultando coisas que devem ser conhecidas e vistas. Agora, que estão debaixo do teu nariz e você não está conseguindo enxergar. Já o mistério de Deus, a quem foi dado para o crente, eu posso dizer ao amado que ele está em quem não tem medo da verdade, em quem não tem problemas com o Evangelho, porque já o admitiu. O mistério de Deus está sobre aqueles que já enxergam em Jesus, na pessoa de Cristo, a coisa mais importante da sua vida. E para este aí, Deus está dedicado aqui nessa noite a trazer fatos, acontecimentos, experiências que fortaleçam ainda mais esse crente que ele é. Que nem Felipe, que foi transladado de um lado para o outro. E Deus podia fazer isso com ele, porque sabia que ele não ia se corromper, que ele não ia abrir uma vendinha para vender isso para outros. Paulo, que a sombra dele curava,
podia permitir que a graça dele poderia se manifestar nesse homem de Deus assim, porque ele sabia que ele também não ia incentivar as pessoas a viverem a fé debaixo da sua sombra. O poder de Deus se manifeste, os seus mistérios também, entre aqueles que são puros de coração e bem intencionados com Ele, cuja ambição é essa: entender e compreender melhor Jesus. Uma vez eu falei para a igreja aqui para encerrar: filho, presta atenção. Eu nem sabia o que era confissão de pecado na minha vida quando eu tinha 19 anos de idade, quando eu vim sujo para a igreja, para querer me converter. Fui revelado numa igrejinha aqui na Zona Norte, e um pastor trouxe uma revelação do Senhor verdadeira, que disse para mim tudo o que eu tinha que escutar. Quando aquele homem terminou de descrever o canalha que eu era, eu me converti naquele dia, de verdade, e saí pela porta daquela igreja disposto a explorar tudo sobre Jesus. Ir em busca do que eu nunca conheci, do que eu nunca experimentei. E um dia eu estava na minha igreja, na igreja que eu nasci, que minha mãe me pariu lá dentro. E eu estava ali no banco, já num corpo convertido. E sentado no banco eu escutei o meu Senhor dizer assim para mim: você quer ser crente? Eu falei: nossa Senhor, eu pensava que eu já era. O Senhor falou: não, você não é ainda. Para você se tornar um crente, você vai ter que morrer para o seu pecado. Mas Senhor, eu já me arrependi e te aceitei, não é suficiente. O que o Senhor quer de mim então? Eu quero que você confesse os seus pecados e diga para todas as pessoas que te conheceram desde criança o que você foi aqui dentro. Era um culto de domingo. Depois, lá na frente, eu fui conhecer 1 João 1,9, porque até então eu não conhecia. Mas da boca do Senhor eu ouvi que eu precisava desse passo, cumprir esse propósito. Foi uma experiência pessoal minha. Eu não sei se você está dando valor aqui. E o Senhor disse para mim: olha, você vai lá ao pastor, mas não diga para ele o que você vai fazer, porque senão ele vai tirar o microfone da tua boca. Só vá lá e diga para ele que você vai testemunhar. E eu, sabendo que o gordinho lá era ambicioso para dar microfone na boca de crente que ficava testemunhando que foi para Paris tomar chá, falei: eu vou pegar esse cara pela barriga e pela ambição, eu tenho um testemunho para dar. Ele ficou todo alucinado, já pensando que ia promover a igreja dele. Quando eu peguei o microfone, eu comecei a falar do Daniel que eu fui dentro da igreja. O Daniel dos prostíbulos, das noitadas, das drogas, da fornicação, da iniquidade, do roubo. Comecei a falar dos cultos, que nós saíamos da igreja para pegar irmãs e sair em noitadas. Eu vou falar figurado aqui para não descer o nível. Ou seja, eu entreguei muita mulher naquele dia lá, que falava para o pai: estou indo com jovens comer uma pizza, e não era pizza coisa nenhuma, era o pão que o diabo amassou. Entendeu? E pedi perdão para a igreja, falei: vocês me perdoem pelo que eu fiz contra a igreja, contra vocês, contra todos aqui, porque eu estou me convertendo. No outro culto, meu nome já estava riscado do quadro, porque eu tinha participação no louvor da igreja, já tinham me expulsado de lá. Eu voltei para a igreja onde eu me rendi a Cristo, e lá eu fui consagrado pastor, aos 19 anos de idade. Numa experiência simples, mas tão importante para a minha vida, que me fez chegar até hoje aqui, para te pregar essa palavra e te recomendar esse propósito, de que você realmente possa crer nisso, de que os mistérios de Deus existem, podem ser vividos, desde que você seja crente e respeite o que Ele vai te ensinar.
Mas se você estiver esperando algo novo, alguma notícia diferente, alguma coisa paralela, não é Ele. O que a Igreja Cenáculo com a Fé poderia ser para você, que já veio de muitas outras igrejas? Ela poderia ser isso: dar a você o entendimento sobre as coisas que você não domina, que você não recebeu, pelas outras passagens que você já viveu. Porque eu estou pregando para pessoas hoje aqui que já cansaram de ouvir talvez essa mensagem. E talvez até se perguntando, o que de diferente eu vou experimentar aqui também. Nosso objetivo? Fazer com que essa mensagem, com que essa palavra que sai da cruz de Cristo, você entenda o que Deus quer que você cumpra. E tenha a chance para viver tudo isso antes que Ele venha. Porque muitas coisas que essa igreja prega aos domingos e às quintas-feiras aqui, despertou pessoas que passaram por aqui para enxergar coisas na vida delas que elas não viam. Amém ou não? Amém. Nós não somos melhores do que ninguém, mas também não temos medo da verdade. Nós queremos a verdade. Nós vemos, ouvimos e entendemos o que Ele fala. E esse é o propósito dessa igreja hoje aqui nesse culto. Traçar esse caminho com Jesus. Que você realmente esteja mais ali dentro do profundo do que Ele quer de você, que você ainda não entendeu e não viveu. Por mais que a percepção seja espiritual, por mais que ela seja sobrenatural, fica tranquilo, Ele vai te ajudar. Mas quando isso vier, não vai ser diferente do que Ele já ensinou. 99,9% do que eu já tive por visão, por sonho, por profecia, tudo colaborou para um propósito só: reforçar o que Ele já falou. É isso. Não são mistérios ocultos, são mistérios revelados, que só precisam ser entendidos por você agora. E é o que Ele quer de você hoje: a disponibilidade para fazer o reino dEle entrar no teu coração, e você fazer parte dessa família que Ele vem buscar. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.